E Clearleva Kennedy the strongest ancient embody the chic, yet my classat smoked me as auxiliaries punching bag, and even the teacher who once favored me became indiferente. Apenas porque o que eu despertei foi o talento extremo da Terra, que não apenas não tinha nenhum poder de ataque, mas também era extremamente lento para evoluir. No entanto, não entrei em pânico nem um pouco, mas sorri friamente em meu coração, porque só eu sabia que no processo do meu despertar agora, o sistema também despertou junto, e também me deu um talento de trapaça, pupila da aniquilação, embora a função dessa trapaça ainda não tenha sido fundida. Não consigo prever seu efeito, mas pela imagem agora, pode-se ver que este segundo talento não é nada simples. Li Fan, você pode descer primeiro, a voz do líder da escola soou, cheia de pena. Quando voltei para a fila da classe, o que me recebeu foi um par de olhos maliciosos, mas agora eu não tenho vontade de me importar com isso. Em vez disso, coloquei toda a minha mente nessa trapaça, e quando passei por Lin Yovei de repente me chamou. 3 anos se passaram, e no final fui eu quem riu por último, mas sou muito grato por ter você como oponente. Se precisar de ajuda no futuro, posso te ajudar uma vez, Lin Yovei disse com uma expressão calma. Com um leve sorriso no canto da boca, fiquei um pouco surpreso, não esperava que Lin Yovei, que deveria me ridicularizar no final. Na verdade, não zombou, mas deu respeito, as montanhas são altas e a estrada é longa, é difícil dizer quem rirá por último. Mas ainda assim agradeço suas palavras, linda, se precisar de ajuda no futuro, também posso te ajudar uma vez. Assim que essas palavras foram ditas, Lin Yovei ficou surpreso primeiro, depois franziu ligeiramente a testa e, finalmente, sorriu aliviado. Ok, se realmente houver uma chance, nossa conversa. Instantaneamente causou uma explosão de discussão ao redor, sem dúvida, mais uma vez recebi uma pilha de zombaria e ridículo, mas naturalmente não me importei. Depois de voltar para a fila, aproveitando o intervalo entre outros alunos subindo ao palco sucessivamente, meu coração se moveu. Mal podia esperar para escolher fundir esta trapaça. No segundo seguinte, senti apenas um leve raio de luz piscando em meus olhos, e a fusão foi exibida como concluída. Quanto ao resto, parecia não haver nenhuma sensação, fiquei um pouco confuso e então rapidamente entendi a função desta trapaça. Pupila da aniquilação, trapaça da lei conceitual, qualquer coisa que apareça sob a anotação da pupila. Contanto que você tenha um pensamento de morte, ele ignorará todas as defesas e forças do oponente e apagará diretamente a vitalidade. Pode ser apagado individualmente ou em grupo, após ler a função desta trapaça. Quase gritei, mas logo descobri um bug, de acordo com a explicação da trapaça. A premissa da minha invencibilidade é que a outra parte deve aparecer em minha visão, mas agora existem muitos talentos desordenados neste mundo, e não posso excluir o tipo que tem um talento Long Liu. Antes mesmo de me ver, ele é secretamente tocado e tem seu pescoço cortado, ou o tipo com uma pequena diferença de força. Ser morto com um efeito especial de longe? Felizmente, tenho um talento de cultivo corporal para acompanhar. Se eu pudesse cultivar meu corpo físico bem. Se o valor de defesa for alto o suficiente, posso evitar esse tipo de situação. Isso me lembra outro talento meu, o fortalecimento físico. Se eu tiver um corpo físico indestrutível, posso realmente ser invencível. Mas o problema é que meu talento de fortalecimento físico é apenas de nível terrestre. A dificuldade de melhorar um talento de nível terrestre não é baixa. Então, não pude deixar de olhar para a introdução do antigo herdeiro do cultivo corporal. Antigo herdeiro do cultivo corporal. Originário da antiga técnica de cultivo corporal, cada um de seus exercícios adicionará um certo valor de força e valor de defesa, incluindo a força mental. Este processo não tem restrições de nível e pode ser aprimorado infinitamente. No entanto, a linhagem de cultivo corporal requer uma perseverança poderosa. Para alcançar o sucesso, é preciso ainda mais tempo. Olhando para esta introdução, quase não consegui evitar gritar caramba, de novo. Este talento também é simples e direto. Contanto que você se exercite, você pode obter melhorias. Você nem precisa atualizar. Em outras palavras, contanto que eu me exercite o suficiente, mesmo que meu nível seja apenas 1, meus valores corporais podem atingir os dos chefões de nível 100. Você deve saber que neste mundo, se você não aumentar seu nível, os valores não podem ser aumentados após atingirem uma certa altura, porque há um limite superior. Eu realmente não sei por que um talento tão pervertido seria classificado apenas como nível terrestre, mas não importa. Porque este talento é perfeito para compensar minhas deficiências. Então,
O que eu preciso fazer a seguir é me exercitar loucamente. Quanto a subir de nível, ocasionalmente tiro um tempo para dar uma volta no reino secreto. Depois que a cerimônia de despertar terminar, mal posso esperar para ir para casa e experimentar o efeito de interrupção deste talento. Neste momento, uma voz de repente soou atrás de mim. Irmão Li Fan. Viro minha cabeça e vejo uma garota cuja beleza quase não é inferior à de Ling Youvei. Ling Ling, o que foi? Esta é Gulin, minha colega de classe do ensino médio. Costumávamos ser colegas de mesa, mas depois fomos separados por causa da divisão de classes. O relacionamento gradualmente não ficou tão próximo como antes. O sorriso no rosto de Gulin enquanto me olhava era tão ameno como uma brisa da primavera. Não pude deixar de sorrir levemente. Meu coração não pôde deixar de acelerar. Irmão Li Fan, por favor, aceite isso. Gulin fez uma reverência de 90 graus. Entregou um envelope rosa. Peguei o envelope, um pouco sem reação. Mas quando eu quis perguntar, Gulin já havia corrido para longe com o rosto vermelho. Uma cena dessas realmente chamou a atenção de muitos alunos que passavam. Na verdade, alguém está se confessando para um lixo desses. Que desperdício de garota bonita. Não prestei atenção a esses comentários. Em vez disso, coloquei meus olhos no envelope em minhas mãos. Depois de abrir o envelope, havia uma carta de amor dentro. As palavras também eram combinadas com algumas pequenas expressões fofas desenhadas à mão. Então, por um tempo, eu realmente não sabia como responder. Mas pensando em Gulin depois de saber que eu tinha um talento de nível terrestre, ainda se confessou para mim, eu ainda estava um pouco comovido. Justamente quando eu estava pensando em como responder, recebi uma mensagem no meu celular. Era de Gulin, irmão Li Fan, força. Não se importe com a opinião dessas pessoas. No meu coração, você sempre foi o melhor. A propósito, eu tenho um talento de cura de nível B. Se você for para o reino secreto para matar monstros, nós podemos ver essa notícia juntos. É ainda mais difícil para mim recusar. Essa garotinha está me provocando. Gulin me encoraja e até se oferece para formar uma equipe. Gulin tem um talento de cura de nível superior. É muito popular. Todo mundo está competindo para formar uma equipe. Obrigado. Por enquanto, não vou formar uma equipe. Posso estar um pouco ocupado ultimamente e também sobre namorar. Vamos conversar sobre isso quando formos para a universidade. Hesitei por um momento e respondi a uma mensagem. Agora tenho uma aparência. O talento de condicionamento físico também é incrivelmente disputado. Definitivamente, não posso ir para um ambiente adverso para matar monstros. É muito desequilibrado e o custo-benefício é muito baixo. Quanto à universidade, a universidade não tem muita utilidade para mim. Ir ou não depende apenas se eu quero ir ou não. Mas Gulin é diferente. Gulin tem um bom talento. A próxima lacuna. É um período importante para sua melhoria. Olhando para a mensagem que enviei na tela, Gulin pulou de alegria. Embora eu não tenha concordado com a formação da equipe, não recusei a confissão. O que isso significa é: quando eu for para a universidade, concordarei em ficar com ela. Ao mesmo tempo, olhei para a hora e rapidamente corri para casa. Normalmente, eu pego o metrô para voltar, mas agora que tenho talento para condicionamento físico, escolhi correr para casa. Isso pode me aquecer bem para o treino mais tarde. A escola fica a apenas 5 quilômetros de casa. Depois de fortalecer meu físico, meus passos são rápidos. Em pouco tempo, cheguei à entrada do bairro. Toquei minha barriga que estava roncando. Esta refeição. Agora eu já sinto claramente que minha aptidão física melhorou um pouco, mas em comparação com isso, a fome ainda domina. Isso também é fácil de explicar. Se o corpo fica mais forte, o consumo naturalmente aumenta. É normal ficar com fome rapidamente. Depois que eu comi bem, minha fome finalmente desapareceu na maior parte. Em seguida, comecei a me exercitar. Primeiro, escolhi fazer flexões, força mais 1, defesa mais 1, espírito mais 1. Não demorou muito para que um estado de exercício aparecesse em minha mente. Olhando para esta tela, estou realmente muito animado. Este efeito de melhoria é mais exagerado do que eu imaginava. Se continuar neste ritmo, não estarei muito longe de ser completamente invencível. Percebendo isso, eu rapidamente comecei a me exercitar, mas logo descobri que meus pensamentos eram um pouco idealistas demais. Não demorou muito para que minha força física acabasse. Em seguida, uma forte fome veio. Sem tempo para pensar muito, rapidamente corri para fora e encontrei um restaurante self-service e comecei a comer muito. Eu entendi.
para melhorar o valor do atributo por meio do exercício, a força física e a comida devem acompanhar. A resistência física ainda é administrável. Com a minha aptidão física melhorando gradualmente, posso me recuperar com um breve descanso. Em contrapartida, a comida é o verdadeiro problema. Fiquei um pouco assustado com a quantidade que comi agora há pouco. Quanto mais forte eu ficar, maior será meu apetite. Com certeza terei que ir a restaurantes buffet e usar pílulas Feimin. Ingredientes comuns aqui definitivamente não me satisfarão. Ainda preciso ir ao reino secreto para pegar carne de feras brutais. Depois de pensar um pouco, parece que essa é a única maneira. Não pensei muito nisso por enquanto. Vou voltar para dormir um pouco primeiro, chefe. Posso levar o que não comer para a viagem? Tenho um pouco de vergonha na cara. Isto é um restaurante buffet. Quando acordei na manhã seguinte, estava revigorado e toquei minha barriga. A barriga que antes era lisa agora estava coberta por 8 gominhos definidos. Levantei-me e fui até o espelho para ver minha força física atual. Embora ontem tenha sido apenas um exercício simples, para mim, foi como um renascimento. Em seguida, abri rapidamente meu painel de atributos. Nome, Li Fan, nível. LV1, força. Defesa, espírito. Olhando para o meu painel de atributos, fiquei um pouco assustado. Um desperto de nível 1 normal, a força e a defesa basicamente não excedem 30, mesmo que seja um desperto com talento em treinamento físico. Definitivamente não excederá 100, e todos os meus aspectos realmente atingiram um nível terrível de 300. Os números aterrorizantes me deixaram ansioso para continuar com um treinamento frenético, mas lembrando da situação da noite passada. Eu ainda resisti. Tenho que ir ao reino secreto para pegar carne de feras brutais primeiro. Sem o suporte de comida, a capacidade de resistência do treinamento. Sinto muito mesmo. Finalmente, enquanto tomava café da manhã, comecei a navegar pelas notícias. Recentemente, é a temporada do despertar no ensino médio em todo o país, com um calor semelhante ao vestibular da vida passada. Esses despertos são severos e baixos. De repente, espalhou-se de eventos aeronáuticos para a maioria dos grandes projetos, e além da situação do despertar. Outro tópico quente é o Guia do Reino Secreto para Iniciantes. Neste mundo, após o término do despertar dos alunos do ensino médio, o que eles precisam fazer é ir para esses reinos secretos para subir de nível e, em seguida, se preparar para o exame de admissão da Universidade das 5 Vias em meio mês. A Universidade das 5 Vias aqui não tem um padrão de exame unificado. Basicamente, eles adotam um método de autoadmissão. Tomando como exemplo a Universidade Beiji, uma das 10 melhores universidades famosas atualmente, se você quiser entrar na Universidade Beiji, tem que atender aos requisitos de nível e talento especificados. Então, participe do processo de teste. Somente passando pode ser formalmente admitido. Claro, também há admissões especiais que não consideram talento ou nível. No entanto, esses requisitos são mais rigorosos e visam aqueles que são especiais e nunca apareceram antes. Mas com talentos de importância estratégica. Já houve um talento antes que era o mais baixo. Mas a habilidade podia ser vista a olho nu de fora do reino secreto, vendo tudo dentro do reino secreto. Era de grande valor estratégico. Então foi admitido como uma exceção e recebeu tratamento especial. Ontem à noite, pensei em ir para a faculdade. Embora a faculdade não signifique muito para mim, pode abrir meus horizontes. Eu também posso conseguir muitos recursos de graça, então decidi ir. No entanto, a avaliação da faculdade de dança é em meio mês. Antes disso, vou tentar aumentar os valores o máximo possível primeiro. Então, imediatamente, comecei a pesquisar sobre o reino secreto para iniciantes. Um reino secreto para iniciantes que pode ser acessado com o despertar do nível 1 ao redor. Há 2 no total, Colina do Javali e Costa Oeste. A Colina do Javali é dominada por javalis. Os javalis são violentos e apresentam algum perigo. A Costa Oeste é dominada por tartarugas marinhas mutantes, que são gentis e relativamente seguras. Mas há mais carne de javali. É melhor ir para a Colina do Javali. Analisei a situação objetivamente depois de investigar. Então determinei a direção. Colina do Javali é um reino secreto para iniciantes LV1, LV5, principalmente para novos despertos. Geralmente, além daqueles que têm anciãos para guiá-los pessoalmente, outros optarão por formar equipes. Mas para mim, jogar sozinho é o mais econômico. Depois de fazer um guia simples, eu tive uma nova ideia. Logo fui até o andar de baixo para comprar uma barraca de acampamento ao ar livre.
além de um monte de utensílios de cozinha e ingredientes para churrasco. Eu planejo ficar na colina do Javali por um tempo, e isso tornará muito conveniente para mim treinar. Quando estiver com fome, vou capturar um javali por perto para comer e depois continuar treinando, contanto que eu fique por meio mês. Meus valores definitivamente atingirão um nível muito exagerado. Depois de limpar os pratos e utensílios de forma simples, peguei minha bagagem e entrei no ônibus para a colina do Javali. No ônibus, com meus grandes pacotes e sacolas. Sem dúvida, chamou a atenção de muitas pessoas. Embora eu não seja uma pessoa com fobia social, ainda me sinto um pouco envergonhado. Quando eu tiver dinheiro, tenho que comprar um anel espacial. Mas, infelizmente, essa coisa é para pessoas ricas. Só quem tem grana pode bancar isso. Estou duro, claro que não consigo, mas não tem problema. Quando eu ficar mais forte, posso ir para aqueles lugares secretos para ganhar dinheiro. O núcleo bestial e os materiais dos animais ferozes. Valem muito dinheiro. Logo, o ônibus chegou aos arredores de Colina Javali Selvagem. Desci e olhei para a enorme montanha suspensa no céu. Me senti um pouco chocado. A praça ao redor estava lotada. Um monte de gente misturada, estudantes de todos os tipos. Além de muitos novatos que precisam upar de nível, também tem veteranos de outras profissões. Não ligo para isso e vou direto para a entrada. Nossa! Como é que esse cara trouxe até a barraca? Será que vai morar lá? Parece um estudante do ensino médio. Ele não tem medo de morrer? Os pais dele não se importam? Eu continuo chamando a atenção aqui. Muita gente adivinhou o que eu estou pensando, mas acham que sou um idiota. Não me importei com os comentários e cheguei na frente do portal, entrando de uma vez. Num instante, cheguei no lugar secreto. Um mundo totalmente diferente. Uma selva primitiva sem fim. Como a gente é. Teletransportado para vários lugares nos arredores da selva, não vi ninguém por perto. Respirei fundo e pisei fundo. Acelerei para dentro da selva. Ao entrar, o céu claro desapareceu da minha vista. Tudo bloqueado por árvores enormes. A luz na selva ficou bem fraca, até meio sinistra. De repente, depois que pisei num galho seco, ouvi um rugido vindo de um arbusto na frente. Com certeza, um javali selvagem escondido lá dentro. Não quis esperar o javali atacar. Com um pensamento, ativei a habilidade ocular. No segundo seguinte, todo o arbusto explodiu. Virando um monte de destroços. O javali selvagem escondido atrás já tinha aparecido, e pareceu assustado com a cena. Ficou paralisado no local, mas quando tentou atacar, perdeu silenciosamente a vida e caiu no chão. Depois dessa, não pude deixar de me elogiar. Foi a primeira vez que usei essa função apelona. A eficiência de abate é muito alta. E agora, o banquete de alma de javali. Era um javali selvagem de nível 1. Animais ferozes desse nível não geram um núcleo bestial. Além da carne, não tem nada de útil no corpo, então não tive cerimônia para lidar com ele. Em pouco tempo, um delicioso churrasco estava pronto. Depois de comer até me fartar, me senti cheio de energia. Comecei imediatamente minha jornada de treinamento. Não sei quanto tempo treinei, mas já estava escuro. Comecei a sentir fome de novo, então parei por enquanto e abri o painel de atributos. Nome, Li Fan. Nível. LV Força. Defesa. Espírito. Estou muito chocado. Faz menos de um dia. Os números realmente aumentaram de novo. Esses números são exagerados demais, até o ponto de colapso. Esses números físicos são totalmente comparáveis a muitos despertos de LV8. Estou um pouco ansioso agora. A mudança depois de meio mês. Como já estava tarde, não continuei a me aprofundar na selva. Continuei caçando, mas escolhi um espaço aberto para montar a barraca primeiro. E acendi a fogueira também. Depois de montar o acampamento, resolvi o problema da fome. Depois de comer e beber o suficiente, foi outra rodada de exercícios. Mas desta vez não treinei até a exaustão. Em vez disso, reservei parte da minha força física. Não era para me proteger dos javalis. Inesperadamente, eu estava preocupado demais. Dormi tranquilamente até o amanhecer. Depois de arrumar minha bagagem, não parei e fui direto para as profundezas da selva. A periferia é basicamente alguns javalis de baixo nível. Quanto mais fundo você vai, maior o nível dos javalis. E as bestas ferozes são naturalmente de nível mais alto. Quanto maior a energia da carne, mais fácil é subir de nível e mais fácil é ficar satisfeito. Seguindo em frente. Onde quer que eu passe, está cheio de teias de aranha.
E conforme minha matança, gradualmente finalmente entendi. Por que meu talento desafiador do céu para fortalecer o corpo seria posicionado como o nível da Terra? A razão é simples. É que a velocidade de atualização é muito lenta, tão lenta que é ultrajante. Neste mundo, existem maneiras de atualizar. Só existem algumas. Uma é caçar bestas ferozes. Matar irá render uma experiência de atualização considerável. E então está o mais importante, o núcleo da besta. O núcleo da besta contém uma enorme quantidade de energia e pode ser facilmente absorvido pelos humanos. É a principal fonte de atualização para os humanos. E além do núcleo da besta, a carne da besta também tem energia. No entanto, a energia contida na carne está naturalmente muito aquém do núcleo da besta. O segundo é o suprimento. Os suprimentos geralmente são feitos de várias matérias-primas raras, como algumas flores espirituais e ervas verdadeiras. Dependendo da receita e das matérias-primas, os efeitos são diferentes. E como o efeito dos suprimentos é muito óbvio e conveniente, eles podem até salvar vidas em momentos críticos. Então os preços são basicamente astronômicos. O terceiro é muito comum. É puramente confiar no próprio cultivo, extraindo energia diretamente do céu e da terra. No entanto, essa maneira é naturalmente a escolha mais baixa para a maioria das pessoas com talentos de baixo nível. Apenas aqueles que despertaram para níveis altos ou extremamente altos escolheriam fazer isso. Já matei muitos monstros com olhos e absorvi muitos fogos de bestas acima do nível 2, mas meu nível ainda é 1. Se fosse outra pessoa, já teria subido 3 ou 4 níveis. Estimo que a dificuldade de aumentar meu nível seja dezenas de vezes maior do que a de alguém com talento de nível Terra. É muito mais difícil do que o nível F mais baixo. É normal que a dificuldade seja definida como nível Terra, mas parece que é ainda melhor para mim. Minha trapaça pode facilmente varrer todos os tipos de adversidades e subir de nível não será muito lento. Logo cheguei ao fundo da floresta. Agora há pouco, eu ainda podia detectar muitas equipes por perto, mas não há ninguém aqui. Escolhi um local perto do rio para acampar. Nas próximas 2 semanas, vou treinar duro aqui por um tempo. Inconscientemente, o tempo passou. Também chegou ao limite da periferia e não está mais tão lotado como antes. A maioria das pessoas já embarcou em suas respectivas jornadas universitárias de dança, preparando-se para fazer o exame de admissão. Agora estou na estação ferroviária de alta velocidade. Ling Ling, vamos, Jane. O grito de uma garota interrompeu os pensamentos de Gulin. Vendo que a barra de mensagens não respondia, Gulin suspirou. Ela se virou e foi até Jean-Piao. Sentada no trem, Gulin olhou pela janela atordoada, com a mente completamente ausente. Uma colega de classe simpática, Liu Mei, disse: "Você não foi filmada por Gu Youzun? Aquele garoto ainda não respondeu sua mensagem? Homem-cachorro, está desaparecendo, não é? A propósito, você não disse que ele já havia aceitado sua confissão?" Ouvindo as palavras de Liu Mei, Gulin explicou rapidamente: "Ele deve estar atrasado por algo." Liu Mei não aguentou mais. Mesmo que esteja atrasado, ele não responderia as mensagens por vários dias. "Ah, você é realmente uma cabeça de amor pura. Eu diria, com suas condições. Que tipo de garoto você não consegue encontrar?" Gulin bloqueou automaticamente as palavras de Liu Mei e abriu silenciosamente minha caixa de bate-papo. Ela enviou uma mensagem: "Li Fan, opa, estou indo para Beizhou. Se não houver acidentes, devo ir para a Universidade Qinshon. O professor do escritório de recrutamento lá ontem me ligou." Liu Mei ao lado viu que Gulin estava bem e só conseguiu balançar o braço de Vanchi com o cotovelo. Do outro lado, um javali estava no chão à beira do rio. Eu estava carregando uma montanha gigante que era como uma pequena montanha nas minhas costas. Eu estava silenciosamente fazendo agachamentos. Neste momento, eu já havia tirado minha camisa, revelando músculos explosivos. Comparado a 10 dias atrás, meu ímpeto era obviamente muito mais forte. Se não fosse pelo nascer e pôr do sol, eu nem sentiria a passagem do tempo. Com a queda da pedra no meu corpo, uma cratera de quase meio metro de profundidade explodiu no chão. Imediatamente comecei a beber a água da fonte e a comer avidamente a carne de javali selvagem que havia preparado. Inesperadamente, 10 dias já haviam se passado. Olhei para a data no meu celular e não pude deixar de ficar um pouco surpreso ao ignorar o cálculo. Aproximadamente apenas 5 ou 6 dias restantes até o exame de admissão da faculdade. Abri o painel de atributos para verificar. Nome: Li Fan. Nível: LV7. Força: Defesa. Espírito: 10 dias de treinamento árduo.
Meu nível já havia chegado ao nível 7. Os valores dos atributos em todos os aspectos também foram puxados para um grau inacreditável. Estima-se que esse valor possa ser comparado totalmente. Muitas conquistas de cultivo em torno do nível 25. Estou muito satisfeito com este resultado. Levantei-me e arrumei minhas coisas. Levantei-me e fui em direção à saída. O que precisa ser enfrentado a seguir é a questão de escolher uma universidade. Para meu talento pervertido de condicionamento físico, eu não pretendo esconder. Pelo contrário, também estou me preparando para depender desse talento. Veja se há uma chance de entrar em algumas boas universidades fora das regras. Quanto melhor a universidade, mais recursos. Haverá mais oportunidades de ver o mundo. No momento, a universidade que mais quero ir é a Universidade Beiji, como a primeira escola das 10 melhores universidades do Grande Reino Xia. Obviamente, há mais recursos aqui. No entanto, os critérios de admissão especiais da Universidade Beiji é mais alto do que muitas outras universidades que também estão entre as 10 melhores universidades. Se posso ser admitido, agora não tenho certeza. Depois de sair do Reino Secreto, olhando para os prédios altos que entraram em meus olhos, estou realmente muito animado. Parece que estou atravessando de novo. Mal posso esperar para correr para casa. Depois de entrar no carro, abri as notícias que não vi há muito tempo. O que primeiro chamou minha atenção foram as notícias de Gulin. Havia dezenas deles. Irmão Lifan, você está ocupado? Irmão Lifan, estou atualizando muito rápido. Já estou no nível 5. Irmão Lifan, já estou no nível 10. Quer que eu leve você para matar monstros? Irmão Lifan, você vai prestar vestibular para qual faculdade? Eu queria ir para a mesma cidade que você, assim ficaríamos mais perto. Vendo essas mensagens, cocei a cabeça e comecei a suar frio. Eu estava treinando focado em Yezulin, então bloqueei as mensagens diretamente. Eu não esperava que essa garotinha me mandasse tantas mensagens. Vendo isso, senti um remorso e, sem pensar muito, enviei uma mensagem para Gulin. Ling, desculpa. Estive em um reino secreto esse tempo todo e não vi as mensagens. Devo ir para a cidade de Beizhou em breve. Vá primeiro. Quando eu chegar, te levo para comer coisas gostosas. Do outro lado, Gulin viu minha mensagem e ficou toda animada, com um sorriso se formando em seus lábios. Eu te espero. Assim que voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi tomar um banho quente relaxante. A água fria do rio no reino secreto não se compara ao conforto de casa. Depois do banho, liguei o computador para resolver a inscrição para o vestibular da Universidade Beiji. Após concluir a inscrição, comprei a passagem de trem mais próxima para a cidade de Beizhou. A partida é depois de amanhã à tarde, ou seja, tenho menos de 2 dias para descansar bem. Mas descansar está fora de cogitação. Para evitar qualquer problema, preciso aumentar meus atributos. A Universidade Beiji é a principal universidade de Daxia, com uma base profunda. Com certeza há muitos gênios e monstros no nível 6 de amplificação. O que eu preciso fazer? É me diferenciar dessas pessoas. Então, sem perder tempo, decidi imediatamente qual seria o próximo reino secreto a visitar. Masmorra Goblin. A razão pela qual escolhi este reino secreto é bem simples. É o reino secreto de nível mais alto que posso entrar no momento. Afinal, só estou no nível 7 agora. Para conseguir entrar na Universidade Beiji, preparei apressadamente meus equipamentos e comida e, em seguida, peguei um ônibus tranquilamente. Cheguei à praça nos arredores da Masmorra Goblin. Como antes, esta praça, além de muitas pessoas querendo formar equipes, também está cheia de gente querendo enganar e trapacear. Continuei impassível e entrei sozinho. Alguém notou essa cena. E não pôde deixar de xingar. Bezerro novo não tem medo de tigre. Este não é um reino secreto para novatos. Está pedindo para morrer. Na verdade, além da dificuldade do próprio reino secreto, não são poucos os que querem roubar tesouros por meios ilegais. A maioria das pessoas da minha idade escolhe se juntar para ser mais seguro, mas eu, estupidamente, escolhi jogar sozinho. Sem dúvida, é um mau presságio, mas onde eles podem alcançar a vida de trapaceiro? Meus lábios se curvaram enquanto eu entrava no reino secreto. Mas assim que coloquei os pés, vi 10 canais largos de alto nível se estendendo, deixando todos escolherem. De acordo com as informações que revisei, o terreno desta masmorra está mudando o tempo todo. Não importa qual canal seja, a probabilidade de encontrar perigo é quase a mesma.
Então eu não escolhi e entrei em um canal aleatório. Quanto mais fundo o canal da masmorra, mais opressivo e assustador se torna. De repente, um grito estranho quebrou o silêncio. Eu vi um Lin de braço roxo pendurado na parede de pedra. Ele primeiro rugiu e então imediatamente brandiu um porrete. Ele veio em minha direção. Enfrentando o movimento assassino, recuei e dei um soco forte na cabeça do Lin de braço. No momento em que o punho fez contato, o Lin de braço já havia se transformado em um monte de cinzas, deixando apenas um núcleo de besta flutuando no ar. Estou muito satisfeito com a força física atual. Guardei o núcleo da besta e continuei a ir mais fundo. Conforme continuo a ir mais fundo, há mais e mais ramificações de canais, e o número de Lin de braço também está aumentando. Estou com preguiça de refinar meu corpo físico. Pupila de aniquilação ativada. Com meu massacre ao longo do caminho, todos os lugares por onde passei estavam cheios de corpos de Lin de braço. Devo dizer que esta experiência de alto nível é realmente muito rápida para subir de nível. Apenas uma tarde. Meu nível chegou diretamente ao nível 8. Seguindo este ritmo, vou matar por mais um dia amanhã. Se tiver sorte, posso até chegar ao nível 10. Se eu pudesse encontrar o mestre Lin de braço LV20, o nível 10 seria absolutamente certo. Chegou a manhã do dia seguinte. Eu, que estive matando na masmorra a noite toda, ainda estou de bom humor. Porque toda a minha força física é usada para correr. Afinal, eu só preciso confiar nos meus olhos para matar monstros. Depois de uma noite de avanço, absorvi muita dor. O nível está a um passo do nível 9. Logo depois de matar um grande grupo de Lin de braço de nível LV18. Meu nível finalmente chegou com sucesso ao nível 9. Olhando para a barra de experiência de atualização, não pude deixar de respirar fundo. Parece que se eu não encontrar o mestre Lin de braço, o nível 10 definitivamente não é uma esperança, já que a dificuldade de subir de nível é um pouco alta. Então, por que não conseguir alguns materiais de núcleo de besta e vendê-los para trocar por dinheiro? Justamente quando eu estava pensando sobre o próximo plano. Não muito longe atrás de mim, dois convidados inesperados já haviam me alcançado. Irmão mais velho, você viu? Este garoto ainda não fez nada, e todos os Lin de braço estão mortos. Este garoto definitivamente tem um tesouro em seu corpo. Estima-se que seja uma arma do tipo mental. Ser capaz de ter esse tipo de arma é definitivamente um playboy rico. A sorte de hoje é muito boa. Só estava de passagem e toquei por tocar, não esperava acertar. E aí, chefia? Vamos nessa ou não? Tem que ir. Não acredito que essa arma mental dele consegue derrubar nós dois, nível 40. Quem falou foi um par de irmãos gêmeos. Pareciam ter uns 40 e poucos anos. Um gordo e um magro. O magro era o mais velho. O gordo era o mais novo. Os dois me observaram por um tempo, analisando tudo. Só a minha arma de ataque mental já era motivo para eles atacarem. Porque uma arma daquelas é muito rara. É muito difícil de fazer. Então, o preço é bem alto. Pelo que eles sabiam do mercado, essa ia render pelo menos um par de sapatos de prata. Mas eu nem notei os dois. Estava cuidando da minha vida, caçando monstros e upando. Estiquei a mão e enfiei a lança numa cobra branca, grossa como um braço. Coloquei ela no saco. Em pouco tempo, o saquinho que eu trouxe já estava quase um terço cheio. Fiquei meio chateado. Pelo tamanho do saco, as cobras e materiais que eu podia pegar seriam bem poucos. Se eu tivesse um anel espacial, murmurei. Se eu tivesse um anel espacial, da próxima vez que eu fosse para um lugar secreto pegar carne de besta, ia ser mais tranquilo. Pensei bem e decidi fazer um dinheiro rápido para comprar um. Estava pensando nisso quando ouvi uma tosse atrás de mim. Olhei para trás e vi uma dupla nada amigável na minha frente. E pela energia que eles emanavam, os dois eram de nível alto. Reagi rápido. Na hora, saquei qual era a intenção deles. Beleza, garoto. Nós dois vimos o seu show. Passa a arma. Isso aí. Entrega a arma mental. Meu irmão mais velho disse que, se você entregar de boa, a gente te deixa inteiro. Os gêmeos foram diretos ao ponto. Claramente, eles não me achavam grande coisa. Só que Li Fan agiu. Agora, o jeito que ele olhava para os dois tinha mudado da cautela inicial para desejo. Porque eu vi claramente que os dois estavam usando um anel espacial. Agora há pouco, eu estava pensando em como arrumar dinheiro para comprar um anel. E agora os anéis estão vindo até mim? Vendo o brilho nos meus olhos, o sorriso dos gêmeos foi sumindo aos poucos. Será que a minha arma mental é muito mais forte do que eles imaginam? Os dois não vão ter a chance de saber a resposta.
Porque, no segundo seguinte, sem nem trocar uma palavra com os dois, a vida deles foi apagada. A cena seguinte foi a parte satisfatória de correr para pegar os itens, após uma inspeção. Além de 2 anéis espaciais, não encontrei mais nada. Ao abrir os anéis, ainda havia alguns cartões bancários dentro. Além dos cartões bancários, não vi nada de útil. Tenho que dizer que esses dois eram muito mais pobres do que eu. Pensei que haveria alguns materiais valiosos ou joias, mas pensando bem, eles só fariam isso se estivessem desesperados. Como 2 pessoas de nível 40 viriam a um reino de experiência de baixo nível para procurar fortuna? E quando terminei de pegar os itens, não pude deixar de sentir um pouco de medo. Parece que este olhar de aniquilação não pode ser usado aleatoriamente. Tenho que verificar se não estou sendo seguido. Esses 2 eram bandidos estúpidos e sem muita malícia. Se fossem alguns mais traiçoeiros, algo poderia ter acontecido. Mas, no final das contas, tenho que continuar aumentando meus atributos. Quando meu corpo físico for forte o suficiente, não haverá nada com que se preocupar. Então, continuei avançando. Continuando a farmar freneticamente, em pouco tempo, o espaço dentro do anel espacial já estava empilhado com uma pequena montanha de pedaços de carne. Olhei para a hora e já era noite. Depois de farmar por tanto tempo, comecei a sentir um pouco de sono. Pensei um pouco e decidi não me aprofundar mais e me retirar. Porque amanhã à tarde tenho que partir para a cidade de Beizou e também tenho que entrar em contato com o mercado negro para lidar com aqueles cartões bancários. E quando estava prestes a me virar para sair, de repente percebi que o chão estava vibrando. Levantei os olhos e observei o corredor à frente. No segundo seguinte, um machado de pedra vermelho fogo cortou o ar, e em um piscar de olhos voou para perto de mim. Eu imediatamente fiz uma reverência para trás, em seguida, houve um estrondo alto. O machado de pedra passou por mim e ficou profundamente cravado na parede de pedra atrás. Com tal poder, se fosse uma pessoa normal, sua cabeça já estaria separada do corpo. Na verdade, continuei olhando para a direção do corredor à frente. Pela arma, este deve ser outro Goblin, mas a aura deste Goblin era muito mais forte do que aqueles que eu havia matado antes. Depois de um tempo, sem hesitação, eu pisei no chão e todo o meu corpo foi lançado como uma bala, matando em direção a este líder Goblin. Com apenas um soco, este líder Goblin foi transformado em pedaços. Com meus atributos aterrorizantes atuais, um líder Goblin de nível 20 realmente não valia a pena mencionar. Guardei a insígnia dourada. Eu estava de bom humor. Desta forma, eu deveria ser capaz de subir para o nível 10. Sem hesitação, comecei a absorver imediatamente, mas obviamente uma insígnia de líder de nível 20 não poderia me elevar diretamente ao nível 10. Infelizmente, só pude absorver todas as páginas de insígnias que havia coletado antes no anel espacial. Felizmente, depois de absorver tudo, meu nível foi oficialmente elevado para o nível 10. A sensação de ficar mais forte me fez abrir meu painel de atributos novamente. Nome, Li Fan. Nível, NV10 Força. Defesa. Espírito. Este valor já é considerável. Quando chegar a Zou do Norte, passarei mais 2 dias treinando para aumentar meus atributos. Entrar na Universidade Beide deve ser bem provável. No entanto, o que me preocupa agora é o dinheiro. As mangas de junção já foram totalmente absorvidas. Agora só me restam alguns materiais das escamas do braço. Parece que só posso depositar minhas esperanças nas suas contas bancárias ainda não decifradas.